Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou o Eros aqui do Mestre Coruja Tarô. Tem previsão imperdível do jogo Cruzeiro versus Palmeiras, hein? Um super jogo aí no Brasileirão na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, eu gostaria de deixar algumas orientações, tá? Porque eu acho importante situar vocês. O tarô ele não é uma sentença, tá? A gente vai tratar aqui de energias. No último vídeo do Palmeiras, eu deixei claro que tinha uma energia muito favorável para que ele tivesse um desempenho ótimo. E de verdade essa energia se mantém. Embora ele tenha perdido, né, ali para o time do Flamengo, que essa previsão infelizmente ela não foi concretizada, que eu falei que o Palmeiras venceria, vocês podem notar que ele fez 6-0, entende? Na Libertadores aí nessa semana. Então vocês entendem que a energia, ela de fato existe, tá? Ambos os jogos ali, ambos os times do Palmeiras e do Flamengo tiveram pênaltis, mas o Palmeiras não conseguiu converter o pênalti em gol, por exemplo. Eu assisti ao jogo e eu vi que o Palmeiras, de certa forma, dominou, né? O jogo só não converteu, ele teve muitas finalizações. Então é futebol sendo futebol, tá certo? Então aí, aos torcedores do Palmeiras que já tem vídeo aqui no canal, aquela previsão, que é a segunda carta, vale, tá? Eu até peguei ela aqui, que para o jogo de Palmeiras versus Cruzeiro veio 2 de ouros, tá? Eu até mencionei que essa carta aqui, ela dá, de certa forma, uma possibilidade de vitória para o Palmeiras, mas tem também possibilidade de empate, porque é um 2, tá? E a gente percebe que tem uma questão de indecisão. E vai ser interessante que isso aqui eu vou precisar abordar mais vezes durante o decorrer do vídeo. Para os torcedores do Cruzeiro que estão acessando esse vídeo, eu também vou fazer previsão dos próximos jogos do Cruzeiro, tá? Provavelmente também até o dia 19 de julho, mas em vez de 6 jogos, devem ir 4 jogos. O de agora vai ser um vídeo separado e os próximos 4 jogos após esse, tá certo? Então, reforçando, tarô não é uma sentença, mas se trata das energias. E os tarólogos, gente, assim como qualquer profissão, só não erra quem não tenta, correto? E aqui a gente está buscando justamente aprimorar tudo, tá? Beleza? Então parece que o Cruzeiro vai jogar em casa, correto? Aqui eu deixo até 2 cristais, um de cada cor, né? Uma Dumortierita e uma Fuchita. E essa energia aqui é a energia do Palmeiras, tá? Só deixando claro, eu não tirei energia para o Cruzeiro, eu vou tirar energia para o Cruzeiro nos outros jogos, né? E aqui eu tenho a energia do Cruzeiro especificamente para esse jogo. Mas eu vou começar com o Palmeiras, tá certo? Eu tirei 3 cartas, tá? E aqui, de imediato, eu já vejo com esse 8 de paus, assim, muita disposição, muita agilidade, muita sabe, garra, muita ferocidade. Aqui é o Palmeiras simplesmente atacando pra valer. E essa daqui é uma energia muito imponente, tá? Muito imponente, é o time sabendo que esse é um jogo extremamente decisivo para que ele mantenha sua liderança, porque ele está na liderança, mas a diferença para o Flamengo e para o Cruzeiro diminuiu. E ele está enfrentando justamente consecutivamente esses 2 rivais do top 3, né? Então, aqui o Palmeiras sabe que tem que atacar, né? Eu acredito também que aqui é até um reflexo do último jogo, tá? Porque a gente percebe que o Palmeiras começa a atacar o Flamengo, mas depois que ele tomou o primeiro gol do Flamengo. E aí sim ele começa a fazer mais finalizações, parte para o ataque para valer. Aqui, com o Cruzeiro, ele parece que já vai começar assim. Já vai começar com garra. Eu acho que talvez essa vitória aí da Libertadores 6-0 até empolga, entende? Então o Palmeiras vai aproveitar essa energia, vai justamente ter essa disposição, tá? Colocar à frente, porque ele sabe que o jogo não é só depois que você toma um baque. O jogo vai ser do início ao fim, são 90 minutos de jogos ou mais, tá? E tem uma carta de solidez muito boa. A carta do 9 de ouros é extremamente positiva, tá? Eu abordo muito. Ouros traz muito um jogo sólido, tá? Um jogo com uma defesa muito sólida, uma zaga realmente muito bem estruturada. E aqui também eu vejo satisfação pessoal no jogo do Palmeiras,
depois do primeiro tempo, né? Então aqui, mais ao decorrer do segundo tempo, tem eles assim, justamente aquilo que eles iniciaram bem, eles vão não só manter, mas como vão tentar ainda progredir um pouco mais, tá? Então, caso ele faça um gol, ele vai tentar fazer mais um, tá certo? O que já é natural, tá? Vou para as cartas do Cruzeiro e depois eu vou para o sentimento pós-jogo, tá? Carta do Cruzeiro. A primeira carta do Cruzeiro veio 5 de espadas. Eu até abordei aqui, essa carta ela não necessariamente fala de derrota, tá? É uma carta que fala de vitória, mas não fala de uma vitória honrosa. Então aqui tem uma possibilidade, eu vejo que vai haver aqui algum mal entendido, tá? Pode haver um mal entendido do juiz ou dos bandeirinhas lá favorecerem de uma forma não correta, né, de uma forma injusta, mais fácil, mais direta para vocês entenderem, algum lance para o Palmeiras ou para o Cruzeiro, tá? Como aqui tá saindo as cartas para o Cruzeiro, eu imagino que possa ser o Cruzeiro tendo alguma vantagem, tá? Por exemplo, um passo ali que não deveria ser falta e aí cobra falta. Ou então, o Cruzeiro deveria ter sido impedido ali, prestes a fazer um gol, mas ele não é impedido. Então tem algo que pode favorecer o Cruzeiro. Eu imagino que aqui esteja mais para o Cruzeiro. Essa, inclusive, para quem assistiu o vídeo do Palmeiras, é a carta que saiu do Palmeiras contra o Mirassol, se eu não me engano. Então é uma carta que ela traz sim uma composição de que você pode sim vencer, mas não necessariamente essa vitória vai ser uma vitória gloriosa, tá? Só que aí, o que acontece? Segundo tempo vem torre, tá? Então é aquilo, eu acho que aqui a torre ela já é uma carta que fala de abalos, fala de choque, alguma coisa pode acontecer em campo, inclusive agressividade tá entre os jogadores, que possa tirar um jogador do Cruzeiro, tá? Não descarto isso. Então vamos considerar aqui, será que não pode ser uma expulsão do Cruzeiro? Ou então um jogador do Cruzeiro muito importante e que está dando aí tá trazendo incômodo ao Palmeiras, ele não sofreu um golpe que ele tenha que se retirar do campo? A torre traz essa conjuntura, mas ela também pode significar, como agora eu vou fazer uma ligação com outra previsão que eu fiz, do Brasil versus Japão, que saiu a torre, tá? Ela pode significar um jogo mais agressivo vindo do Cruzeiro também. Então o Cruzeiro pode vir muito mais agressivo, visto ali o desempenho assim não muito agradável do primeiro tempo. Então ele pode vir muito agressivo para justamente se impor contra o Palmeiras, tá? Então eu vejo aqui que não tem meio termo, tá? A torre ela é literalmente algo que vem para impactar, tá? O Cruzeiro vai ser de alguma forma impactado, provavelmente, tá? Aqui a torre ela traz essa energia, mas ele pode também causar esse impacto no Palmeiras, tá? Então a gente vai observar e vai ser interessante. Esse jogo vai ser no domingo, no dia 1º, correto? O jogo do Brasil vai ser no dia 2. Então a gente vai observar, né, e eu como estudioso do tarô, como é que a torre vai funcionar isolada nestes dois casos. Beleza? Vou para o clima do jogo, as energias do jogo, onde eu tiro 3 cartas, tá? Eu vou falar que, assim, diferente aqui da disposição dos times, parece estar um jogo empacado, tá? 2 de espadas e 8 de copas e imperatriz. Como vem imperatriz aqui no final, eu imagino que esse jogo não termine em empate, tá? De fato, aqui tem alguém que sai satisfeito, tá? Alguém, então, que planta e colhe, tá? Só que vai ser difícil. E por que vai ser difícil? Porque olha para você ver, 2 de espada, gente, eu falo muito, é uma carta empacada, viu? É uma carta assim, o juiz ali, ele pode dificultando, tá, o jogo. Aqui, na verdade, eu não vejo nem dificultando o jogo para os times, mas eu vejo mais que ele está agindo com imparcialidade mesmo, entende? Ele está buscando trazer ali o resultado mais justo para ambos os times, sem favorecer nenhum nem outro. Mas tem aqui um 8 de copas. E o 8 de copas, ele traz, de certa forma, uma decepção,
tá? Alguém que vai com muita expectativa, mas precisa se retirar com decepção. Então é como eu falei, não tem aqui energia de empate, embora tenha esse jogo inicialmente empacado, mas o oito de copas é uma carta de copas que fala de certa forma de movimento, tá? Então eu acredito que realmente um dos times vai conseguir se sobressair no decorrer do jogo. Vamos agora para as cartas finais. Olha, Flamengo não, desculpa. O Palmeiras saiu aqui com o Imperador. De novo, tá? Eu já falei, Imperador, gente, é uma carta extremamente positiva, tá? Muito, muito positiva mesmo. Então aqui, juntando 8 de paus e 9 de ouros, é uma energia muito dominante, entende? Uma energia muito assertiva, tá? Se o Palmeiras não vencer aqui, eu acho que então ele não tá dando sorte com esta carta aqui, tá? Então aí vai ser um caso muito que vai ser exceção da regra, deixando bem claro. E para a carta do Cruzeiro veio Temperança, tá? Temperança não é uma carta ruim necessariamente, mas é uma carta que eu comento muito. Ela é a carta do ainda não. Então, ainda não vence, tá? É uma carta que pode simbolizar um empate aqui, tá? Mas vamos lá. Aí eu peço também mais uma carta para o oráculo do sim ou não. Aqui para o Palmeiras veio, né, a carta até da coruja com a lua, que significa ouça a sua intuição. No caso para mim, né, ouvir a minha intuição, entendendo aqui o que está funcionando com as cartas. E comparando com a carta do Cruzeiro, e eu acho até interessante também, a figura do relógio quebrado não é a hora certa. Então a gente percebe que, no geral, as cartas do Palmeiras são mais favoráveis, tá? Devido a isso, eu imagino que o Palmeiras vai se sobressair no jogo e ele tem uma possibilidade maior de vitória. Eu não tô falando aqui probabilidade, é possibilidade. Lembra aqui, ó, 2 de ouros, tá vendo? Então, um jogo sólido de fato, mas vocês sabem, futebol não é não ganha quem faz o jogo mais bonito sempre. Às vezes a pessoa faz o jogo mais bonito que o adversário e perde, ou empata, né? Futebol é assim, não tem jeito. O Cruzeiro, eu vejo aqui que ele vai dar o melhor de si, sabe? Ele vai dar o melhor de si, ele vai buscar ser estratégico, ele vai buscar vantagem, tá? De alguma forma sim, né? Os jogadores, então, eles não vão deixar barato, é aquilo. É um jogo extremamente importante para os dois times. Isso é inegável. Porque se o Palmeiras está tentando manter a liderança, o Cruzeiro, que está ali a 1 ou 2 pontos, está querendo buscar a liderança. Então, nada mais primordial do que vencer o atual líder para que ele consiga, né? Ali quem está no top 3 está sempre almejando o primeiro lugar. Isso aí é inquestionável, né? É uma coisa que vai ser natural. Mas realmente, é como eu falei, a temperança, eu vejo uma possibilidade remota do Cruzeiro vencer. Só que ela traz uma característica que ela tem muito a ver com o exterior. Então, o Cruzeiro está jogando em casa. Caso o Cruzeiro esteja jogando em casa, tá falando que quando eu pergunto quem vai vencer o sentimento pós-jogo, que a vitória é do time que vem de fora. Entende? Então, realmente, é como eu falei. Se o Palmeiras não vencer, então ele não vai ter sorte com o Imperador. O Imperador não vai ser uma carta que traz sorte para ele, pelo menos comigo, quando eu avalio aqui, tá? As questões para ele. Mas, além do Imperador, o Palmeiras tem 2 cartas positivas. E são cartas positivas de assertividade, de energia, de harmonia do jogo, tá? O Cruzeiro tem sim tentativas, mas tem abalos, tem decepções. O Cruzeiro, caso ele vença aqui nesse jogo, vai ser um jogo que ainda assim ele vai ser chamado a atenção. Do tipo, ok, vocês venceram e ganharam os 3 pontos, mas não queremos que vocês repitam este desempenho do jogo, entende? Isso é importante dizer. Então, assim, aqui eu imagino assim, tá 40% de vitória pro Palmeiras, 30% de empate e assim, até 30% pro Cruzeiro. Por aí, sabe? Então a gente percebe realmente que a vantagem do Palmeiras, ela existe,
não se sobressai tanto. É diferente do jogo com o Flamengo. Embora eu tenha errado, eu tenho que analisar as cartas pelo que elas são, tá? E é justamente por isso, porque eu não quis deixar essa energia de empate, sabe, prevalecer. Então aí por causa disso eu acredito que possa sim ocorrer um empate, mas eu acredito que tem uma possibilidade melhor de que venha uma vitória do Palmeiras. Tá certo? Essa então é a minha leitura do jogo. Aí nos próximos dias a gente vai descobrir se isso aqui vai realmente se concretizar, tá? Deixa o seu comentário, se inscreva, vai ter mais previsões de futebol. Veja também a minha playlist aí do Brasileirão, do jogo do Brasil, da seleção feminina. E muito obrigado mais uma vez, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!